RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, oferece os melhores equipamentos com descontos especiais. SPC Talk por apenas 450 dobras, com turbinho mensal incluído e oferta de uma fita de sublimação 4G. TCL 501 por apenas 1790 dobras, com turbo mensal incluído e oferta de uma t-shirt. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebre este Natal com os melhores equipamentos. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças. A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e próspero ano novo. Começamos com esta notícia que naturalmente divide os são-tomenses. Ailton Dias, o grande cantor são-tomense, uma das referências, uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe da atualidade e de há muito tempo para cá, foi condenado nesta última sexta-feira pelo tribunal a 13 anos de prisão, isto pelo envolvimento com uma menor de 13 anos. A leitura da sentença aconteceu esta sexta-feira. Segundo o tribunal, Ailton Dias terá envolvido, ou melhor, envolveu. Os dados da sentença diz que ficaram provados que o Ailton Dias se envolveu por pelo menos 2 vezes com aquela menor, apesar de o Ministério Público ter feito acusação alegando que este facto teria acontecido por pelo menos 6 meses. Daquilo que ficou conhecido pela sentença é que de facto tiveram essa relação e o cantor falava, aliciava e conquistou a menina por mensagens telefónicas, por chamadas, na qual combinavam os encontros e fizeram, ou ele terá feito assim acontecer, este ato de relação sexual com uma menor de 13 anos, o que é crime punido por lei. Portanto, é de facto uma situação que divide os são-tomenses, sobretudo pela figura de Ailton Dias e também por aquilo que muitos apontam, a questão do abuso sexual de menor é um crime que tem se proliferado no país e fala-se por alto de que, de facto, muita franja da sociedade, inclusive pessoas com altas responsabilidades, também poderão estar envolvidas nesta situação. Por isso, criticam em partes o papel da justiça por não levar todos estes crimes à barra dos tribunais. Pindó, eu vou começar contigo, porque este tema é um tema na qual também dás voz quase sempre, lançando o alerta, o apelo para a proteção das crianças e não só, mas também porque és um ator cultural. Como é que vês a Ailton Dias, uma figura da música e da cultura de São Tomé e Príncipe, a ser condenado neste ou por este crime? Bom, Josmar, a RSTP, todos aqueles que seguem aqui a RSTP, os temas são para nós discutirmos, debatermos e deixarmos aqui a nossa opinião.
devemos deixar sempre com sentido de responsabilidade e com sentido de que nós estamos aqui para defender aquilo que é legalidade. Bom, a condenação do Ailton Dias, que é um amigo, irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, eu e Ailton Dias somos... é do cantor que eu mais tive a oportunidade de estar junto e partilhar coisas. Quando eu digo partilhar coisas, nós sentávamos, conversávamos muito. Ailton Dias sempre foi uma pessoa muito alegre e para mim é um grande ser humano. E cometeu um erro enorme. E este erro, a Justiça santomense pegou de forma muito clara e transformou como um exemplo. O Ailton Dias, a rapidez com que o processo do Ailton Dias andou, aliás, faz-nos, filhos de Santo Tomé e Príncipe, dizer, ok, muito bem, a Justiça santomense, ela está a funcionar de forma séria. E é isso que nós estamos a pedir há muito tempo, que a Justiça santomense, ela funcione de forma séria para todas as pessoas, sem exceção. Não pode haver aqui exceção. Agora, quando para um processo, para um caso, para uma determinada figura, a Justiça ela funciona de forma rápida, e quando para outros processos, outras figuras, a Justiça não funciona, aí faz com que a sociedade e a população comece a condenar a condenação do Ailton Dias. Por quê? Porque o envolvimento com menor de idade em Santo Tomé é condenável a todos os... Aqui nós não vamos defender quem envolve com uma menor. Nós não podemos defender esse ato. Por mais que seja nosso amigo, nosso irmão, alguém que nós gostamos muito, mas cometeu o erro, tem que pagar pelo erro. Tem que. Agora, não pode ser o Ailton Dias, somente o Ailton Dias, pagar por algo que tem acontecido em Santo Tomé há muitos anos. E que nós não vemos a justiça funcionar de forma tão rápida. É isso que faz com que a população pergunta, mas então a justiça funciona aqui como? Como é que a justiça está a funcionar em Santo Tomé e Príncipe? Ela está para condenar algumas pessoas ou algumas figuras que a justiça vê por norma querer abater, pessoas com algumas ligações, porque temos que aqui pensar um bocadinho. Mas eu quero aqui dizer a todos os meus irmãos, filhos de Santo Tomé e Príncipe, o ato de envolvimento com menor de idade é algo que para mim é condenável, toda a gente sabe disso. Eu tenho criticado e tenho defendido há muito tempo esta luta, porque não é de hoje, eu sou pai de meninas, irmão, tio, então eu acho que qualquer homem que envolve com uma menor de idade, ele sabe que está a cometer um erro e sabe que isto se aparece, se dá nas vistas, acaba por trazer grandes problemas, como o Ailton Dias neste momento está numa situação muito difícil. Mas eu quero aqui aproveitar para dar muita força a todos os familiares do Ailton Dias e dizer ao Ailton que o homem tem sempre a oportunidade de se redimir, principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Então, que o Ailton faça esse processo, peça a Deus perdão e peça a Deus discernimento para poder ultrapassar esta fase. São 13 anos de condenação, 13 anos de cadeia, e eu acredito que com fé e com muita vontade de ultrapassar essa luta, porque ele cometeu esse erro e nós não podemos defender o Ailton Dias quanto a esta parte, porque o Ailton Dias é um artista santomense que todos nós, filhos de Santo Tomé e Príncipe, reconhecemos a capacidade e a qualidade do Ailton Dias, e deixa-nos muito tristes. Eu sou aquele que, para vos ser muito honesto, já tive vários chamados para ir ao encontro do Ailton Dias, mas eu, por gostar tanto do Ailton Dias como artista, como cantor santomense,
eu não consegui ainda dar esse passo. Mas eu irei dar este passo. Irei ao encontro do Ailton Dias. Não sei quando, mas irei fazê-lo. Sim. Deixa-me lá ver. O outro lado também desta questão é uma menor de 13 anos e, pelo relato feito pelo tribunal, de acordo com a acusação, tinha conversas, partilha de mensagens, ou correspondia às mensagens que o Ailton Dias lhe enviava, tinham encontros, saíram para a concretização destes atos. Aqui também não há uma mensagem para a família, para a sociedade, para o Estado, não há falhas aqui a partilhar que também devem ser a chamada a análise para que, de facto, se previna ainda mais estas situações? O que é que acontece, Josemar? Nós estamos a falar de uma sociedade que deixou de ter a educação caseira, a educação de casa. Os pais em São Tomé e Príncipe já não têm tanta preocupação com os seus filhos. Já não têm. Deixa a educação do filho à base do agradar. O filho, quando o pai quer educar o filho, ele quer dar ao filho algo para fazer o filho sentir que o pai tem amor para com o filho, que é: eu vou te dar um telemóvel, eu vou te deixar fazer o cabelo que tu queres, eu vou te dar a roupa que tu queres, eu vou te deixar ir para dormir em casa da tua amiga, eu vou te deixar ir à festa com os teus amigos. Quer dizer, eu não tenho tempo para te educar, então eu vou te deixar fazer as tuas vontades. E eu vou te dizer uma coisa: nós temos que cair em cima aqui da sociedade, e tu tens razão, Josemar. Eu saio aqui às vezes da noite, e em algumas festas em São Tomé e Príncipe, tu encontras tanta criança na festa, crianças, estamos a falar de meninas de 13, 14, 15 anos, na festa até a madrugada, como se fossem mulheres de 30, 40 anos. E estas meninas, elas estão na festa a dançar com os homens adultos, a esfregar nos homens adultos, a seduzir os adultos, a ir dormir com os adultos, e nós estamos a alertar isso há muito tempo. E os pais estão, muitas das vezes, em casa a dormir, ou também estão noutras festas, noutros convívios. Miúdos na festa a fumarem liamba, a beberem bebidas ilícitas, e aqui em São Tomé é no exagero. Meu irmão, festas, discotecas destas que ninguém sabe como é que acontece, festas destas que se cria aqui em São Tomé, quem mais está nestas festas são menores de idade. Diz para mim que a justiça e a polícia santomense não sabe disso? Sabe, porque estas festas, eu quero aqui te dizer, Josemar, quem fica na porta são agentes da autoridade. Quem fica na porta destas discotecas, destas festas, são agentes da autoridade. Quem faz patrulha nestas festas são agentes. E muitos destes agentes veem crianças a circular de um lado para o outro, nem sequer procura saber por que estas crianças, naquele horário, estão na rua a circular. Eu dei uma festa aqui em São Tomé. Sim, diz, Josemar. Não, ia dizer que são situações que também têm contribuído para deixar as crianças mais vulneráveis. Josemar, o maior culpado disto tudo que está a acontecer em São Tomé são os pais destas crianças. Ok? São os pais desta criança. E há algo que eu quero aqui dizer e vai doer a muita gente. Muita gente, eu peço imensa desculpa, eu vou falar algo agora que vai doer a muita gente. Mas eu peço imensa desculpa. Mas nós temos que falar a verdade. Há muitos pais a dormirem seus filhos, tios a dormirem sobrinhas, primos a dormirem crianças, e a família não fala por medo. E muitas das vezes acontecer em casa daquelas pessoas que têm condições financeiras. E querem proteger a família, deixando que isto aconteça em São Tomé e Príncipe. E toda a gente sabe. E o pior de tudo, meus amigos, meus filhos de São Tomé e Príncipe, as pessoas sabem disso. Nós já fizemos várias denúncias
de casos acontecerem em São Tomé e Príncipe, em que houve pessoa que engravidou uma menor, tirou de São Tomé e Príncipe, só para não, por quê? Porque tinha poder financeiro, conseguiu dobrar a família. E quantos casos já não acontecem em São Tomé, Josimar? Obrigado, Então, Pindó. os familiares são os maiores culpados. Obrigado, Pindó, e tem feito denúncia, tem dado voz a estas situações, mas as autoridades também apelam a que as denúncias sejam feitas também por canais próprios, se possível, juntar elementos para, de facto, também nós, quando possível, chamamos a responsabilidade quando não fazem em relação a umas denúncias, mas dão seguimento em relação a outra. Ludmila Tene, a sua visão, leitura sobre esta situação, o caso concreto agora desta condenação de Ailton Dias, mas quanto a este flagelo que tem afetado o nosso país, tem crescido no nosso país, como se diz sempre, prejudicando e condicionando o futuro psicológico, sobretudo de muitas crianças e de muitas famílias em São Tomé e Príncipe. Josimar, eu gostaria naturalmente por endereçar a minha nota de extrema solidariedade para com a vítima, para com a menor que foi vítima deste ato, enfim, inqualificável, em primeira mão, e em segunda mão estender essa palavra de solidariedade para com as vítimas, enfim, secundárias, os familiares mais diretos da menor. Eu acho que essas pessoas, quer a menor, quer os familiares mais diretos, essas pessoas é que devem estar no centro da análise, e é o estado dessas pessoas que deve, de facto, orientar o nosso debate. De forma que as minhas primeiras palavras são no sentido de muita coragem, muita força a esta menor e a todas as pessoas que estão envolvidas nisso, porque, de facto, a situação é trágica. A segunda nota é também de solidariedade para com centenas, ou, se quisermos, eu arrisco dizer, milhares de outras vítimas anônimas que nós não conhecemos, que continuam até o santo dia de hoje a ser sujeitas a práticas, enfim, como eu digo, enfim, inqualificáveis, porque de facto eu não tenho adjetivo para qualificar esta prática. E é preciso, neste momento, de facto, relembrar que ainda há centenas, ou se quisermos, milhares de vítimas que nós não conhecemos, ou se quisermos, que nós ainda não conhecemos, esperemos conhecer um dia, desejamos todos que esses casos possam vir à ribalta, porque neste momento em que estamos agora a discutir este caso de Ailton Dias, e devo dizer que o caso não é o caso do Ailton Dias, o caso é de uma menor que foi sujeita a práticas inqualificáveis e que hoje vai enfrentar um futuro doloroso, incerto, frustrante. Este é o caso não é do Ailton Dias, que vai cumprir 13 anos. Os 13 anos de prisão que ele vai cumprir são apenas uma mera consequência de uma atitude que ele teve. O caso não é dele e o caso não se deve centrar nele. O caso é de uma menor que está ali agora, neste momento em que falo, a sofrer imensas dores psicológicas, de uma menor cujo futuro ninguém sabe o que é que vai acontecer, portanto, e isto é que deve centrar o caso. E por isso é que eu relembro aqui centenas de milhares de menores que nós não conhecemos e esperemos, desejamos todos que venhamos a conhecer. A terceira nota é, de facto, de parabéns a toda a equipa que esteve envolvida neste caso, toda a equipa da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional,
todas as ativistas e os ativistas que estiveram envolvidos neste caso em particular, mas de uma forma geral, todos os santomenses que se têm envolvidos, nomeadamente, e por acaso o Apolinário é uma dessas pessoas que, mesmo que não esteja envolvido nesse caso, divulgação desse caso, mas sabemos que há anos que vem emprestando a sua força, todo o seu vigor e toda a sua popularidade ao combate a essas práticas. E, portanto, eu quero aproveitar para parabenizar a todas essas pessoas, as senhoras da SOS Mulher, as procuradoras e os procuradores que, ao contrário da maioria dos colegas, têm, de facto, levantado voz contra esse flagelo. E, de facto, Josimar, esgotando essas notas, a última nota, se calhar, que falta fazer aqui referência enfim, eu aqui prefiro ir recuperar as palavras do chefe de Estado, porque enfim, é o primeiro magistrado da nação. E o facto de, do ano passado, ele ter também feito um apelo fortíssimo, veemente, claro, ao combate a essa situação. Eu devo dizer que este é um problema extremamente complexo, que não se resolve num debate aqui de televisão ou de rádio e televisão, e também é um flagelo que não se combate apenas numa legislatura, num programa ou numa iniciativa. O caso é bastante complexo e a intervenção do Apolinário foi bastante clara para percebermos o quão complexo é este assunto. Vejam, quando o Apolinário afirma que esses casos ocorrem entre pessoas de grau parentesco muito próximo, pai, filha, tios, sobrinhas, primos, primas, quando se sabe que a denúncia ainda é bastante fraca porque há este receio da represália social, então estamos a dizer que o caso é bastante complexo, e para tornar a situação ainda mais complexa, Josimar, nós estamos a falar de um país com extremas dificuldades econômicas, em que os jovens não têm muito acesso a entretenimento, a educação. Nós ainda não promovemos as artes para que essas pudessem ser uma saída para os adolescentes, os jovens. Então, portanto, a situação é bastante, o flagelo é bastante complexo e exige uma solução concertada, exige uma solução que envolva vários atores da sociedade. É porque este assunto ele não pode ser tratado apenas no Ministério da Justiça, não pode ser tratado apenas como uma mera reforma. Por exemplo, em 2021, nós mexemos na lei penal, e aqui só para dar um exemplo de quão complexo é o assunto. Vejam, nós podíamos afirmar em 2021 ou antes de 2021, e por que eu volto a este ano? Porque foi a partir de 2020 que se começou a ter notícia do aumento do caso. Eu não estou a dizer que o aumento do caso começa em 2020. O que estou a dizer é que só em 2020 a coisa começa a vir à ribalta. E o que é que fizemos em 2021? Convencidos que a questão se resumia apenas à alteração da lei. Nós alteramos a lei penal, como toda a gente deve estar recordada, nós aumentamos os limites mínimos e os limites máximos da lei penal e mexemos também na lei processual penal. Porque estávamos convencidos, quando digo estávamos, eu estou a referir a toda a sociedade, a toda a nação, através do Parlamento, nós estávamos convencidos que a questão se resumia apenas a endurecer as leis. Mas estamos em 2024, a caminho de 2025, e percebemos que o mero facto de termos mexido na lei não está a resolver o problema. Lá está. Por quê? Porque nós precisamos de atacar o flagelo em todas as vertentes que a intervenção do Apolinário elucidou. Na vertente da educação familiar e educação escolar, quer dizer, o que é que nós podemos fazer no meio familiar para reforçar a mensagem
sobre a proteção das crianças e como é que nós também podemos incentivar a elas próprias e toda a comunidade a divulgar esses casos. Como é que nós podemos resolver ou lidar com o flagelo no meio familiar, por exemplo. Portanto, é preciso, através de instrumentos de educação para adultos, nós podemos mexer no currículo para introduzir esses conteúdos no sentido de começarmos a educar os pais. E que, se for preciso, temos que pegar nos pais, nos tios, e temos que pô-los na escola, sentados, e temos que os educar sobre a proteção das crianças. Temos que fazer isso. A questão legal. Bem, já mexemos na lei penal, mas, pelos vistos, não foi suficiente. Então, temos que fazer uma revisão dessa reforma que fizemos da lei penal para percebermos se essa mexida que ocorreu em 2021, se ela teve resultados, que resultados ela teve, em que medida ela beneficiou, ela aumentou, por exemplo, ela diminuiu. E depois vem a questão que é a questão fundamental e, infelizmente, essa é a vertente mais difícil do flagelo. E eu digo infelizmente porque não estou a ver que nos próximos anos consigamos resolver essa variável do problema, que é de facto a situação da pobreza, muitas vezes extrema, à questão sujeitas milhares de famílias santomenses e famílias, naturalmente, onde essas pessoas, essas crianças estão inseridas e onde os agentes que praticam também esses atos estão inseridos. Portanto, Josimar, e só para resumir, eu diria que o debate sobre a violação sexual de menores e, se quisermos estender a coisa, sobre a violação contra as mulheres em São Tomé e Príncipe, é um assunto que, de facto, merece uma abordagem nacional. E permita-me sublinhar, nacional, não no sentido que deva ser um assunto que mereça uma resposta concreta de um governo, não. Este assunto não é deste governo, nem é do anterior, nem será do próximo governo. Este é um assunto nosso, nacional, e nós precisamos de envolver todos os setores para a discussão e para tentarmos encontrar, de facto, uma solução plausível. Obrigado, Milo, pelas pistas que nos lança aqui. Liberato Muniz é, de facto, um desafio complexo. Há anos que se vem noticiando, falando. Não faltam discursos políticos. Já ouvi vários primeiros ministros, ministros, presidentes da repúblicas, magistrados, a declararem mão dura, tolerância zero contra o abuso sexual de menores. É verdade que nos últimos tempos os dados indicam que tem havido mais julgamentos, provavelmente mais condenações também, mas continua-se a pedir mais. Como é que vê para esta situação, partindo sobretudo deste caso mais recente que envolve Ailton Dias, um dos grandes cantores, um dos grandes nomes da música de São Tomé e Príncipe? Bom, primeiramente para dizer que se este assunto divide a sociedade santomense, só pode dividir no sentido de que mais pessoas não tenham sido julgadas e mais pessoas não tenham sido condenadas em São Tomé e Príncipe, porque este caso é um caso grave, é um caso de violação factual, com dados concretos, e contra facto não há argumento, e nesse sentido eu acho que a juíza ou a equipa que o julgou teve em consideração precisamente todos os elementos e a pessoa vai cumprir a pena que tem que cumprir. E o que mais me preocupa neste momento, precisamente, é de saber que num país como o nosso, num país pobre, num país onde toda a gente praticamente aproveita de tudo para resolver os seus problemas, nós continuamos com as autoridades de uma forma genérica em São Tomé e Príncipe, sem tomarem medidas concretas, duras, em todo e qualquer aspecto que aconteça em São Tomé e Príncipe. E eu vou explicar porquê. Nós temos um país, e há dados estatísticos nesse sentido, em que temos crianças com 15, 16, 17 anos, com 1, 2 ou 3 filhos. E eu pergunto, onde é que está o Ministério Público? Onde é que estão os tribunais para ir buscar aqueles senhores que engravidaram essas crianças e enquadrá-los no rigor da lei? Eu vou mais longe.
nós temos dados estatísticos em São Tomé e Príncipe também, que na zona norte do país há uma violação constante de menores. E eu pergunto, onde é que estão os tribunais, o Ministério Público, para tomarem medidas duras, investigarem e enquadrarem toda essa gente no rigor da lei? 3, nós temos ouvido de manhã, de tarde, de noite, que as pessoas mais influentes na sociedade têm sido as pessoas que mais têm cometido, talvez, esse tipo de crime e nada os acontece. E é preciso que se esclareça de uma vez por todas isso. Não pode ficar no ar que o António, o Mário ou o João fizeram, pessoas que, sendo governantes de São Tomé e Príncipe, têm que dar exemplo, e fica aí no ar como se nada acontecesse e não disse que não disse. Então, é imperativo, e eu lanço aqui este desafio aos tribunais, mas particularmente ao Ministério Público, que não fique à espera somente de denúncias e com facto. Tudo que sabe tem que ir atrás, porque este caso tem estado a arrasar praticamente com São Tomé e Príncipe. Há pouco tempo houve um caso na Trindade, acusou-se muita gente e até hoje não se verificou nada. Eu pergunto porquê? E é preciso que se esclareçam esses casos para que as pessoas acreditem que, afinal de contas, quem falha é verdadeiramente enquadrado no rigor da lei. E o que nós temos que verificar é que isso não tem acontecido. Mas, indo um pouco ainda por aquilo que o José Apolinário disse, que eu acho que é muito importante, são os familiares. Mas não só os familiares. Eu vou dizer também uma coisa que talvez possa doer a muita gente. As mulheres dos senhores que andam a violar, por exemplo, as crianças. É que muitas vezes essas senhoras, que me desculpem, por sentirem que essas meninas são rivais prediletas delas, elas as consideram como sendo bandidas e por aí fora. Não, crianças menores não são bandidas, são induzidas no erro. Quem tem as induzidas são os mais velhos, são os maridos dessas senhoras. E é preciso que surja em São Tomé e Príncipe um organismo, um órgão que revolucione isso e defenda essas crianças. Porque senão, nós daqui a pouco já não temos mais crianças, não temos mais jovens. Mas indo mais longe ainda na linha do Apolinário, é que os pais têm usado muitas vezes as crianças para resolverem os seus problemas. Porque é inadmissível que em São Tomé e Príncipe, crianças com 14, 15, 16 anos apareçam em casa com 2, 3, 5, 4 mil dobras, entreguem a mãe para a mãe resolver os seus problemas. E nada acontece. Ninguém chama atenção. Então, é uma questão de reeducação total da nossa sociedade, mas é imperativo que se comece isso desde a escola primária. Desde a escola primária, com intervenção direta junto às crianças, junto aos pais, que o Ministério Público e outras instituições façam o seu papel no sentido de se encontrar uma solução para esse caso que é verdadeiramente desastroso. O que nós sentimos em São Tomé e Príncipe hoje é de dizer que praticamente já não existem mulheres à altura, porque praticamente toda a gente, ninguém mais vale nada. Isto não pode ser verdade numa sociedade que nós queremos construir, numa sociedade em que temos que respeitar a família, numa sociedade em que nós temos que encontrar um melhor encaminhamento para dizermos, sim, somos um país que funciona. E nesse sentido, o que eu clamo aqui às mães, o que eu clamo aqui aos pais, o que eu clamo aqui aos irmãos, aos primos, aos familiares, aos professores particularmente, é que eles façam o seu papel no sentido de educar, mesmo em relação aos professores. Os professores do ensino secundário, é preciso que haja uma intervenção, digamos, violenta nessas instituições, porque o que se ouve hoje cá fora em relação aos assédios sexuais e que nada acontece para as crianças possam passar, muitas vezes sem saberem nada, é intolerável. Então, indo concretamente a este caso, eu espero que o caso do Ailton Dias, independentemente da pessoa, sirva de exemplo a toda a gente. E que os tribunais não fiquem por aí. Não, ou seja, que esse caso não seja o último. Que vão, por favor, atrás de todos os casos que tenham conhecimento, porque é preciso reeducar a sociedade e é preciso, sobretudo, convencer as pessoas que quem falhar vai ser, sim, penalizado, porque as crianças não podem continuar a serem tão prejudicadas e, como disse Ludmilo, retirado praticamente o sonho do futuro, de um futuro risonho, de um futuro alegre, de um futuro que se possa sentir que é preciso viver em São Tomé e Príncipe
e viver com condições para que o país possa crescer e que essa gente se sinta útil à sociedade. Porque uma criança que é violada aos 13 anos, uma criança que é violada aos 4 anos, como tem acontecido em São Tomé e Príncipe, ou noutra idade qualquer, ficará traumatizada para a vida toda. E Santo Tomé e Príncipe, infelizmente, também não tem tido psicólogos para acompanhar essa gente. E é preciso que se preparem equipas no sentido de poder acompanhar essas crianças para que elas possam ser capazes de refazerem as suas vidas. Então, fica aqui o alerta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia, a todos os órgãos da soberania, a todas as associações, a toda a gente de São Tomé, que nós temos que estar vigilantes. Não é admissível que num país como o nosso, com 49 anos de independência, se pegue nas crianças como se elas fossem simplesmente coisas para serem utilizadas. Isto é muito grave, é inadmissível e não se pode continuar a criar isso em São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberato Muniz, pela sua abordagem. Pindó, eu passo-lhe a palavra, mas também não podíamos, RSTP, falar desta questão do abuso sexual e sem tocar novamente na situação de uma criança também, que inclusive o Pindó esteve recentemente com ela, que foi violada brutalmente, passou no estado de coma e está agora numa situação difícil, e os médicos enviaram sinais claros de que praticamente não haverá solução, pelo menos médica, para salvar aquela menina, mas é uma menina que foi vítima precisamente do crime de violação por 4 homens, segundo aquilo que foram os relatos dos familiares e também da investigação policial, mas até o momento não se encontrou os violadores e eu diria pior é que a família está numa situação de extrema vulnerabilidade porque não tem, segundo dizem, acompanhamento das autoridades nem qualquer apoio. É daí que eu lançava este tema também para vos ouvir brevemente. Já falaram vários sobre a questão da família. Até onde será que o Estado tem feito o suficiente para acompanhar, para proteger, para dar o suporte que os familiares precisam? Porque já vimos que situações de violações, além de destruir o futuro das crianças, pode mesmo levar ao fim da vida das crianças, como é o caso desta menor que nós estamos a ver. E quando morre, e quando não se encontra o assassino, o criminoso, não há aqui espaço, por exemplo, para a indemnização. O Ailton Dias, por exemplo, foi condenado a pagar uma indemnização de $20.000. Mas esta família desta menina, até agora, não tem apoio, pelo menos daquilo que se diz direto do Estado. Pindó, como é que se pode analisar esta parte do dever, digamos, do Estado de ser responsabilizado ou de ser responsável para com os familiares e com as vítimas de abuso sexual ou de violação? Eu quero aqui só abrir um pontozinho para tocar aqui num ponto que para mim é um bocado importante. Aqui em São Tomé, casos de violação como desta menina que está neste momento numa situação muito difícil, e há caso de uso de menor de idade de forma consentida. Deixa-me aqui explicar um bocadinho de forma consentida. A menor de idade entra em relação com um adulto, familiares ficam a saber, ela continua a relacionar com este adulto até que alguém que não seja da família faça a queixa, ou alguém que não viu que viu que este caso não deve ficar fechado, faz a denúncia. Por quê? Porque há casos aqui... Sem querer cortar o teu raciocínio, mas o Estado, mais uma vez, não dá margem para isso. Quando vemos, por exemplo, este caso concreto de Ailton Dias,
a indemnização que se fixou é de 20 mil dobras. E, segundo a própria sentença, na altura, ele próprio teria tentado negociar com a família. Imaginemos, certamente pagaria muito mais deste valor. Portanto, estas condenações com estas indemnizações não passam uma mensagem à família que é melhor negociar e ter melhores contrapartidas financeiras? Eu vou te dizer uma coisa, Josmar. No tempo, muito tempo atrás, os familiares negociavam fio de ouro, negociavam casa, negociavam viagem, negociavam financiamento do estudo, negociavam a carta de condução, negociavam viagem dos pais. Os familiares negociavam isso quando descobriam que um adulto estava a envolver com a sua filha. Em Santo Tomé era assim, era assim. Todos nós sabemos disso. Antes, um pai, quando descobre, ou uma mãe, quando descobre que a sua filha está a envolver com o adulto é chamado para casa, conversa-se com o adulto, diz: se o senhor não der condições, se o senhor não fizer isso, a gente vai queixar. E o adulto diz: calma aí, eu vou construir uma casa para esta menina, eu vou mobiliar a casa, eu vou dar condições, e essa menina torna mulher desse adulto e torna financiador da família. Em Santo Tomé, N casos destes. Muitos. Realmente. Como travar isso? Eu vou chegar nisso. Realmente, ver um tribunal a pedir uma indemnização no valor de 20 mil dobras para alguém que andou, e no caso do Ailton Dias, não é ele ter abusado da menor. Porque o Ailton Dias não andou com esta menor contra a sua vontade, segundo as informações. Por bem que nós podemos aqui dizer que menor não tem capacidade de raciocínio. Mas nós temos que começar a falar a verdade nessa pátria. E é isso que incomoda quando o Pindó fala. Menores aqui já não são menores, porque os pais estão a dar título de adulto a essas menores. Estão a entender isso? Esse é que é o problema desta sociedade. É que as menores vêm para a rua com título dado pelos pais para poderem fazer o que querem, e se não derem nas vistas e trazerem condições para casa, elas são adultas. Está a entender o problema? Então, esses 20 mil dobras que o tribunal faz com que o acusado pague a vítima, não passa nada mais, nada menos do que uma palhaçada do tribunal. Por quê? O que é que 20 mil dobras faz a uma criança que foi usada por um adulto? Eu quero perguntar a uma juíza que é mãe ou a um juiz que é pai. O que é que 20 mil dobras faria a sua filha se ela fosse usada por um adulto? Uma filha minha usada por um adulto e ele vai me pagar 20 mil dobras? Desculpem-me lá, meus amores. O que é que 20 mil dobras vai pagar no estrago feito a uma menina de 15 anos, de 13 anos, de 14 anos, depois de ser usada por um adulto? Isso é brincar com coisa séria. E aqui neste nosso pequeno país, Santo Tomé e Príncipe, brinca-se muito com coisa séria. É preciso estancar o mal pela raiz. E os pais têm que ser penalizados. Sabes o que é que tem que acontecer em Santo Tomé e Príncipe, Josimar? Os pais também têm que ir parar no banco de réu. Tem que se procurar saber se os pais não têm culpa nestes casos. E quando os pais têm culpa, também têm que ir cumprir pena. Está a entender? E só assim os pais começam a despertar para cuidar dos seus filhos da melhor forma. Eu não posso aceitar uma filha minha. Eu estou em casa a dormir. Minha filha tem 13 anos, tem 14 anos. Estar na festa até às 2, 3 da manhã. Eu sou culpado. E se ela comete um ato desse, se envolve com um adulto, eu tenho que ser punido. É isso que a sociedade tem que começar a fazer. Mas não é estamos aqui a assistir, fazer apelos, mas estes apelos ficam a morrer por terra. Eu já estou há anos a lutar contra isso. Obrigado, há muitos Pindó. anos. Obrigado, Pindó. E nós acompanhamos a tua luta. Milo, falavas precisamente da questão da revisão da lei penal
que aconteceu e se calhar da necessidade de voltarmos a rever esta lei. Estes aspectos, certamente a juíza que fixa essa indemnização em 20 mil dobras é porque não pode ir mais, porque também há critérios jurídicos legais para a fixação da pena, seja mesmo em termos de compensação pecuniária ou de indemnização. Portanto, são aspectos que também precisam ser revistos e analisados para que, de facto, todos percebam que vale a pena denunciar e, denunciando, se calhar, teria uma resposta mais eficaz do que a negociar com o abusador, com o violador, que muitas vezes, como o Pindó disse, oferece compensações e quer se queira, quer não, que dá muito mais sustentabilidade à família e à própria criança, não é? Que já tem por si só, digamos, esse problema psicológico, mas quando se vai à justiça fica com um problema psicológico, mas também sem qualquer outra contrapartida para poder, nem que seja pagar o psicólogo para um acompanhamento, que nós sabemos claramente 20 mil dobras não o faz, certo? Sim, eu também fiquei um bocado perplexo quando li na notícia que enfim, o coletivo de juízes decidiu atribuir esse valor de indemnização, mas, em abono à verdade, temos que dizer que não são os juízes que determinam, em teoria, enfim, os limites da indemnização, que certamente, como diz Josemar, certamente o coletivo de juízes determinou essa indemnização cumprindo uma coisa que existe na lei. Sempre que a lei determina uma indemnização, a lei diz que o mínimo é este, o máximo é aquele. E, portanto, temos que acreditar que o coletivo de juízes, nesse caso, decidiu cumprindo essa lei. O que levanta, de facto, a questão que tu colocas em segundo plano e que eu levantei, mas que, como eu digo, Josemar, eu apenas toquei nessa questão da revisão da lei para mostrar o quão complexo é o assunto, que o assunto tem que ser visto de várias frentes e a frente legal é apenas uma dessas frentes. Mas sim, se de facto, depois de fazermos uma revisão, que isso é que temos que fazer, nós temos que fazer primeiramente uma revisão dos resultados dessa reforma ou dessa mexida que fizemos em 2021 e temos que perceber então qual era a situação antes dessa mexida, qual é depois e mexer, se for preciso, na lei, nomeadamente para torná-la mais dura para com os infratores. Mas eu volto a sublinhar que essa não é a única perspectiva de ver a questão e nem é por aí, infelizmente, eu também devo dizer isso, porque as experiências noutros países e na maioria dos países, as experiências nos indicam que não é apenas endurecendo as leis que se combate esse tipo de crime. Infelizmente. Podia ser por aí, podia ser fácil. Aumentávamos os limites máximos e mínimos da pena, atualizaríamos também os limites da indemnização, não é? Para que os infratores, para além de cumprirem a pena, também ficassem sujeitos a outras medidas para sentirem que, de facto, ok, em São Tomé e Príncipe o Estado é duro com a lei. Mas é mesmo duro não só de palavra, é mesmo duro. Eu vou para a cadeia e, como se não bastasse, vou ter que arranjar milhares e milhares de euros para pagar a vítima. Mas, infelizmente, essa não é a única via, nem é a via principal para se resolver esse problema. E, Josemar, antecipando a questão que tu me colocarias, que é, então, mas Ludmila, então, mas qual é a via, qual é o problema? E aqui, aproveitando a deixa do Apolinário, que toca sempre na questão de falta da eficácia prática da lei, porque é só conversa que é o que temos verificado até agora, quer por parte das autoridades políticas, quer por parte das autoridades judiciárias, sendo certo que devemos admitir que as autoridades judiciárias estão limitadas àquilo que as autoridades políticas lhes oferecem como lei, porque o juiz,
Vejam, por mais sentimento que essa juíza que presidiu o coletivo tivesse para com a miúda, ela não pode condenar acima do que a lei determina. Então, a questão tem a ver com a responsabilidade de várias entidades. Mas, Josimar, respondendo à questão que eu sei que tu me colocarias, mas, Ludmila, então qual é a solução? Eu, quando tive a elencar os vários aspectos do problema, porque só assim é que nós vamos conseguir resolver este problema, olhando para ele sobre várias perspectivas, eu não mencionei duas perspectivas que são absolutamente fundamentais. Veja, Josimar, o Liberato pede mão dura do Ministério Público e dos tribunais. O Josimar pede o mesmo. O Apolinário pede o mesmo. O SOS Mulher pede o mesmo. Todos nós pedimos. Mas nós estamos a falar de que Estado? Ministério Público de que Estado? Nós temos um Estado em São Tomé e Príncipe? Nós temos um Ministério Público em São Tomé e Príncipe? Vejam, amigos, qualquer pessoa pode confirmar o que eu vou agora dizer, porque fiquei com a sensação que muitas vezes nós estamos a colocar a tônica nas vítimas, porque as vítimas não divulgam. Por exemplo, o Apolinário disse que muitas delas consentem, porque também temos que verificar se elas são bem menores ou não, e tudo isso, e porque se não há mais denúncia, então a coisa não avança. Não, tudo isto é falso. Por quê? Porque esse tipo de crime, isto é um crime público. O que é um crime público? Um crime público é isto. Eu, Ludmilo Tini, sou magistrado, por exemplo, na comarca de São Tomé. E vamos admitir, estou num restaurante. E estou a ouvir relatos, eu, Ministério Público, eu sou procurador, estou num restaurante, estou fora do meu horário de trabalho. Vejam a importância deste crime ser público. Eu sou procurador, estou fora do meu horário de trabalho, eu ouço um relato detalhado de um abuso sexual de menor. É minha obrigação, dentro dos limites da lei, a mandar abrir um inquérito para averiguar se aquela conversa que eu ouvi, e se for preciso, mando intimar essas pessoas que estavam nessa conversa. Quem diz restaurante diz, eu, procurador, estou em casa. Ouço uma ativista, por exemplo, da SOS Mulher, numa entrevista qualquer, numa conferência, dizer: nós ouvimos que, por exemplo, em Mesoche, muitos pais continuam a abusar das crianças, até temos exemplos de tudo isso. É minha obrigação, mesmo que essa ativista não me ligue, a dizer, sou procurador, eu queria fazer uma denúncia. Mesmo que ela não faça isto, eu, com base nesta notícia da TVS, mando abrir um inquérito, porque o crime é público, ou seja, eu não preciso nem que a vítima me venha denunciar, não preciso que a menor venha dizer, senhor doutor, eu fui violada, eu quero processar esse homem. Não preciso que o pai me venha denunciar nada. Mas é o que não acontece, Milo, e é justamente este o apelo, se calhar lançado aqui pelo Liberato, e que também lançaria, que de facto o Ministério Público avance com o seu papel quando há estas denúncias públicas. Mas, Josimar, mas a Ana que toca nisso. Mas tem havido isso, este não é o principal problema. O problema é que não tem havido um investimento suficiente para que o Ministério Público cumpra efetivamente o que está na lei. Eu vou dar um exemplo. Mesmo que nós em 2021 atualizamos a lei, mas ainda no ano passado, creio eu, no início ou em meados do ano passado, pasme-se, veio um procurador da República e a notícia dizia que ele era o único procurador dedicado a esses casos. Nós estamos a brincar. Então, se há 5 anos que nós temos notícia de um aumento galopante de casos e com todos os apoios financeiros, donativos, empréstimos, continuamos a alocar apenas um procurador para estes casos. E continuamos, como é que nós estamos a caminho de 2025
e eu ainda ouço o primeiro-ministro, o ministro a dizer: vamos investir numa polícia científica, vamos investir em instrumentos de perícia, vamos investir, senhores. Milo. Estamos há 50 anos nesta conversa. Nós não vamos investir. Já devíamos ter investido numa polícia para a tornar mais científica, quer a polícia judiciária, quer a polícia nacional. E já devíamos ter meios humanos, financeiros, infraestruturais, legais, para combater essa criminalidade. Portanto, Josimar, só aqui para encerrar. Portanto, é impossível o Estado fazer aquilo que o Apolinário e o Liberato e bem pedem. Por quê? Porque neste momento não existe um Estado. Nós não podemos falar que, em termos rigorosos, e essa é a maior tristeza, e eu digo isso com imensa tristeza, nós não temos um Estado, Josimar. Neste momento, o Estado de Santo Mendes está na rua. O Estado de Santo Mendes está na rua. Por que está na rua? Porque é o militar que faz a justiça na rua, quando, por exemplo, ele é ofendido, porque são os familiares da menor que vão fazer justiça, negociando, como disse o Apolinário com o pai: olha, já que o senhor envolveu-se com a criança, o senhor vai pagar X, vai pagar a bolsa de estudo, vai pagar a carta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça, leia-se, o Estado está na rua. Obrigado, Milo. Ficamos com essa nota, com a sua opinião aqui de forma muito objetiva. É, como fizeram referência no início, o tema que daria vários debates ou longos debates, mas temos de terminar. Mas Liberato também ouvi-lo quanto a esta questão da necessidade de maior proteção e apoio às vítimas e aos seus familiares. Como é que vê o papel do Estado para com estas pessoas, sobretudo quando não se apanha o agressor ou o violador e a ofendida, seja menor ou adulta, fica, digamos, em situações de vulnerabilidade? Bom, primeiramente deixa-me dizer ao Apolinário que as crianças são crianças, independentemente do estatuto que os pais lhe possam conferir. São crianças, ponto final. Então, elas devem ser protegidas pelo Estado e por todas as instituições do país. Isso é que tem que acontecer com urgência. Não se pode permitir de forma nenhuma que os pais, ou seja lá quem for, usem as crianças. Não, elas são menores, elas devem ser protegidas de forma aquela que se possa garantir o futuro das mesmas. Isto não tem discussão e qualquer pessoa, independentemente do estatuto que tiver no país, uma vez que tenha falhado nesse sentido, deve ser enquadrado no rigor da lei, sem mais nem menos, com mais Estado ou com menos Estado. Em relação ao Estado, eu entendo aquilo que o Ludmir quer dizer, mas nós temos uma instituição que é o Ministério Público, que tem tido, ultimamente, muito apoio. Nós temos lá, hoje, muitos procuradores. Hoje já não é só um procurador numa área ou outra. Tem havido concursos públicos. O que eu acho que existe em São Tomé e Príncipe, mais do que tudo, é medo de agir. É medo de assumir a responsabilidade, de condenar, principalmente, os autores políticos desse país que continuam a defraudar a expectativa de quase todos os santomenses. Enquanto nós continuarmos a ter medo, enquanto nós continuarmos a defender o nosso emprego, porque o mais importante é eu continuar no meu posto de emprego, então tenho que suportar as demandas do poder central e por aí fora, eu acho que aí nós não damos o salto. E é preciso que os santomenses se rebelem contra isso. Os magistrados são magistrados por direito próprio. Então, estando no lugar onde estão, têm que enquadrar no rigor da lei, seja lá quem for que tenha falhado. Indo para o caso desta menina que foi violada, às 4h30 da manhã, quando a mãe saiu para ir para a compra e por aí fora, numa localidade, é o suficiente para se apanhar quase toda a gente daquela zona e interrogá-los de uma forma dura. Porque tem que ser quase que obrigatório alguém da mesma zona, da mesma área e por aí fora. E é preciso que se haja nesse sentido. E não pode ficar de ânimo leve, ficar-se à espera e ter uma criança no hospital, no estado em que está, em que aí sim o Estado santomense não assuma verdadeiramente o seu papel de apoiar essa criança e de resolver o problema dela, pelo menos em termos de saúde, com a máxima urgência possível. E o Estado tem que ter organização suficiente para
apoiar, nem que seja com o mínimo, mas apoiar, para que as pessoas sintam que tem um Estado que, mesmo não sendo forte, zela pelo interesse das pessoas. E, por último, para dizer ao Apolinário, eu quero subscrever a 100% aquilo que tu dizes. Porque os pais, as mães, as primas, os tios, os sobrinhos que têm conhecimento das violações e compactuam com essas violações têm que ser sim enquadrados no rigor da lei. Porque isto tem permitido que o país esteja no estado em que está. Porque eles têm conhecimento e usam as crianças para resolverem os seus problemas. Isto não pode continuar a acontecer. E o Estado santomense, através do mais alto magistrado da nação, tem que sair à rua, tem que falar, tem que apelar. Não é ele que vai julgar, mas é fundamental que ele esteja na primeira linha contra essa maldição que tem apoquentado Santo Tomé e Príncipe. Porque eu digo sempre, com tantas meninas jovens, bonitas, elegantes que existem em Santo Tomé e Príncipe, é inadmissível. É totalmente inadmissível que se continue a violar crianças e que nada aconteça. E eu termino dizendo, o que vem acontecendo na zona norte do país, em que quase todo o Santo Tomé tem conhecimento, é inadmissível que não se faça nada. Ludmilo, eu concordo contigo. Uma vez sendo crime público, o Ministério Público não tem que ficar à espera. E é preciso agir. Eles que peçam as condições e, se não tiverem condições, que digam todos os dias que o Estado não lhes tem dado condições ou que o Estado tem lhes pressionado para não fazer. Porque se isto continuar, já temos um país em quase desvario. Mas eu acredito que daqui a pouco, ainda por cima, com essa imigração que houve ultimamente, em que praticamente todas as meninas, entre aspas, e meninos também, de 20 a 30 tal anos, saíram de Santo Tomé e Príncipe, eu acho que o índice de pedofilia pode aumentar mais, porque essa gente que continua a fazer isso, eu acho que a única solução é cadeia, sim, senhor. É prendê-los, enquadrá-los no rigor da lei, porque, senão, nós temos uma sociedade totalmente destruída. A revisão constitucional em São Tomé e Príncipe. Tema de debate na Grande Conferência Nacional, que se realiza no âmbito da celebração do Dia dos Advogados de São Tomé e Príncipe. A nossa Constituição, onde estão consagrados os direitos fundamentais dos cidadãos. Estrutura organizacional e funcional do Estado. Foi revista pela última vez em 2003. A Ordem dos Advogados considera pertinente e promove um amplo debate sobre a necessidade ou não e os moldes da revisão constitucional. A discussão deste tema deve limitar-se à classe política ou deve envolver a sociedade civil? Estas e outras questões deverão ter resposta nesta grande Conferência Nacional, que terá lugar no Hotel Pestana, quinta-feira, dia 19 de dezembro. Banco Central de São Tomé e Príncipe. A partir do dia 5 de novembro de 2024, entra em vigor a norma de aplicação permanente sobre operações cambiais, NAP 06/2024, com vista a melhorar o funcionamento do mercado cambial nacional. A NAP, em apreço, regulamenta uma determinação da lei cambial que prevê que todas as receitas cambiais geradas pela nossa economia serem entregues no sistema financeiro com a finalidade de contribuir para o crescimento econômico do país. Com efeito, a partir do dia 5 de novembro, antes da realização de qualquer operação de exportação de bens ou serviços, bem como outras atividades que resultem em operações cambiais, deve o agente econômico dirigir-se ao seu banco ou despachante, no caso de bens, para obter as instruções necessárias. Para este efeito, será criada para cada exportador ou operador econômico com receitas em moedas estrangeiras uma conta especial no banco com o qual trabalha, designada de conta específica de receita, isenta de quaisquer taxas ou comissões. Por sua vez, a conta de moeda estrangeira junto dos seus bancos para fins de importação será atendida com elevada prioridade. Este regulamento resulta de uma parceria estreita entre o Banco Central de São Tomé e Príncipe e diversas instituições e agentes econômicos do país. Banco Central de São Tomé e Príncipe. Vamos, em conjunto, construir um sistema financeiro resiliente.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.